O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos mais um Trocando em Miúdos e hoje o nosso assunto finanças pessoais e crise econômica. E qual é o motivo para nós não nos endividarmos? Nós temos que fugir das dívidas e o nosso papel aqui no Trocando em Miúdos hoje é ajudar você a fugir dessas dívidas. A gente está retomando o programa Trocando em Miúdos e falando em crise. Infelizmente, essa é a realidade econômica atual. Agora, em abril de 2017, alguns primeiros sinais de recuperação se apresentam. A inflação não está crescendo com tanta força, a queda na atividade econômica já não é tão forte, as taxas de juro, por outro lado, estão menores, mas o perigo de nós afundarmos no nosso endividamento pessoal continua. O cenário econômico, o macroeconômico está melhor, mas a nossa situação pessoal pode até estar pior. Então, nós vamos apresentar essa fuga do endividamento em 3 cenários. Primeiro, as pessoas sem dívida, depois as pessoas endividadas e, finalmente, as pessoas extremamente endividadas, aquelas pessoas que estão enroladas financeiramente, ou o termo técnico para isso, que são as pessoas inadimplentes. Agora, vamos separar bem as coisas. No programa de hoje, nós não vamos discutir o porquê de você estar endividado, certo? Isso é objeto de outro programa. Agora, hoje, para nós, a dívida é um fato e nós precisamos resolver isso da melhor forma possível. Se você está no primeiro cenário, pessoas não endividadas, ou seja, você e sua família não estão endividados. Excelente, ótimo, parabéns, mas não caia em tentação. Sabe aquela desculpa assim? Ah, meu filho começou a trabalhar, agora eu posso trocar de carro. Que bobagem, só porque o valor do aluguel subiu, eu vou ter que ficar procurando outra casa ou outro imóvel para o meu escritório? Ou então, pior ainda, me aposentei, agora não quero mais correr atrás, eu vou fazer a reforma da cozinha, tenho tempo, vou ajudar o pedreiro. Gente, em tempo de crise, poucas são as novas oportunidades de trabalho. Os preços estão controlados, mas eles ainda estão altos e dificilmente eles vão voltar a cair ao que eram no passado. Então, cuidado com essa empolgação financeira porque você não tem dívida. Por exemplo, seu filho começou a trabalhar. Vamos deixar uma coisa bem clara: o emprego é dele, o salário é dele. Ele eventualmente pode até ajudar nas despesas da casa. Mas filho não tem que devolver para os pais em dinheiro, em automóvel, em cirurgia plástica, tudo que os pais fizeram por eles. Cada um deve viver dentro do seu padrão de vida. Se o padrão de vida dos pais era apertado porque sustentava o filho, agora ficou um pouco mais folgado. Mas não é por isso que o filho vai pagar troca de carro, cirurgia ou reforma. Aí vem a questão dos aluguéis. Em tempo de crise, o valor dos aluguéis dos imóveis cai e está caindo sensivelmente. Curitiba, região metropolitana, em quase todos os estados do país, o valor dos aluguéis está caindo. Se não está caindo, pelo menos não pode subir muito. Então, se você mora numa casa alugada ou o espaço do seu escritório, da sua loja, do seu centro de estética é alugado, esse aluguel não pode pesar ainda mais no seu orçamento, porque provavelmente o movimento do seu escritório caiu, o movimento do seu salão caiu, o movimento da sua loja caiu, então não pode subir o aluguel. Então, normalmente, né, em tempos de crise, em geral, você vai conseguir negociar um desconto ou ao menos vai conseguir deixar o preço igual como era no contrato passado. Se o proprietário persistir com o aumento exagerado do valor do aluguel, você deve então procurar outro lugar para morar ou para trabalhar. Às vezes, no mesmo condomínio residencial, tem um outro apartamento ou um outro sobrado por um preço menor. E aí é até bom, porque a mudança fica fácil, a divisória da casa, a divisão da casa é a mesma, você não vai ter nem que gastar tanto com novos móveis. Então aí vem o seguinte, aluguel deveria cair. Se subiu e você tem um daqueles proprietários, normalmente senhoras viúvas, que são intransigentes e querem porque querem manter
um preço mais alto do que o preço de mercado, você vai pensar em mudar. Agora, quando muda, tem que pensar nos custos de transação. Por quê? Você vai gastar com mudança, vai gastar com pequenas reformas. Às vezes, se é uma loja, um centro de estética ou uma oficina mecânica, vai ter que ficar fechada por alguns dias. Então, você tem que colocar isso tudo no seu cálculo de custo de mudança, né? O que a gente chama de custos de transação. Depois você se diverte, tá? Como é que você vai se divertir? Você mudou para um apartamento no mesmo condomínio, saiu lá do 16º andar para o 12º andar. Ou então você mudou da loja do começo do shopping para a loja do fim do shopping. E aí você vai ficar se divertindo vendo o seu antigo locador, vendo a plaquinha aluga-se mês após mês, enferrujando e inclusive o seu antigo locador pagando os condomínios, as contas de energia, o sistema de vigilância daquele imóvel. A gente vê muito isso aí por fora. A gente vai voltar na discussão desse tema aluguel em outros programas, mas agora nós vamos entender por que alguns proprietários são tão apegados ao valor do seu imóvel. E você insiste em ficar lá com o aluguel caro, faturamento caindo, você vai acabar se endividando e a gente não quer que você se endivide. E a reforma? Tem gente que adora uma reforma. É óbvio que se um cano da cozinha arrebentou, você precisa consertar o cano da cozinha. Mas não significa trocar todo o piso, ou até azulejo, até o armário. E daí começa, né? Financiamento na loja de pisos, financiamento com o marceneiro, financiamento no banco para uma outra despesa que você tenha, pronto. Você não era endividado, agora você está endividado. Então veja, é claro que todo mundo merece ter uma cozinha gourmet, aquela com as panelinhas penduradas no teto. Para quem gosta de cozinhar é uma delícia. Mas se você ou o seu companheiro acabou de se aposentar, o rendimento da aposentadoria é menor do que dos últimos salários. Você não sabe o que te espera, nem de perspectiva de vida, nem de doença, nem do que você vai fazer da vida. Vocês não têm uma reserva. Me perdoe. Não é hora de fazer a reforma. Primeiro experimente a sua nova fase da vida, veja como será o dia a dia e principalmente veja como serão seus gastos. Aí você reorganiza a sua planilha financeira e depois começa a fazer o orçamento da reforma. Faça a reforma com o dinheiro que você tem, não vá se endividar por causa disso. Esses conselhos é para você não entrar na relação dos endividados. Por quê? Aí vem o nosso segundo grupo, o grupo dos endividados. Claro que as taxas de juro agora elas estão começando a cair, mas não na mesma velocidade que a taxa básica de juro da economia está caindo. Aí você diz assim, não precisa me preocupar, as taxas de juros estão menores. Só que você já tem dívidas contraídas a uma taxa de juro maior, certo? Por exemplo, o consignado que você fez para ajudar o seu neto, aquele continua com a taxa de juro do passado. O financiamento do seu veículo, o crédito direto ao consumidor que você fez para comprar uma geladeira. Essas taxas todas estão caindo muito mais lentamente do que a taxa básica da economia. Então, o que você tem que fazer? Trata de pagar suas dívidas e evite contrair dívidas novas. Agora, que estão liberando aí o Fundo Garantia por Tempo de Serviço, quem tem direito a esse recurso, usa para pagar dívida. E o povo é sábio, porque todas as pesquisas que estão sendo feitas estão mostrando que a grande maioria das pessoas entrevistadas diz, vou usar o meu FGTS para pagar a dívida, certo? A mesma coisa se você está saindo da empresa porque se aposentou e está recebendo, né, aquele acerto da rescisão final. De novo, usa para quitar as dívidas. Qualquer dinheiro extra que você receba, use para pagar as dívidas. A única dívida boa, ela é aquela que vai lhe proporcionar algum tipo de rendimento. Como é que uma dívida vai me causar um rendimento? Dívida é dívida, eu só gasto. Claro, se você está comprando um carro, você gasta mais. Se você está comprando uma viagem, você gasta mais. Agora, se você financiou uma máquina de costura nova para o seu ateliê de consertos de roupa, isso lhe economiza tempo e permite que você faça serviços que antes você não fazia. Esse financiamento é bom, porque você está financiando um bem que lhe aumenta o rendimento. Ou então, você tomou um dinheiro emprestado para fazer um curso de cuidador de idoso, que é um mercado em expansão. Você tem vocação para cuidar de idosos. Então,
esse curso financiado é interessante para a sua vida profissional, porque agora é uma nova fonte de renda para você. Não faça dívida para fazer festa, para fazer passeio, para fazer plástica ou para reformas que não são urgentes. E, enfim, vem os nossos inadimplentes. É o pior cenário do endividamento, tá? Inadimplente é um conceito técnico daquelas pessoas ou empresas, né, que deixaram de pagar suas dívidas por mais de 90 dias. Então, quem já está há 3 meses sem pagar sua conta, o que acontece? É um legítimo enrolado. Sabe aquele que faz um consignado no nome da avó para pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, daí refinancia seu veículo para juntar um dinheiro para pagar a multa da devolução antecipada do imóvel alugado, aonde funcionava a sua pequena empresa? E por aí vai. Tenho certeza que você conhece várias pessoas que são o enrolado financeiro. Aí esse nosso amigo aí, imagina que um funcionário entra na justiça e ele tem que pagar a indenização do funcionário. Acabou-se. Aí não tem como pagar a indenização e aí é capaz até dele ir preso. Preso porque não pagou o funcionário? Preso porque não pagou o funcionário não vai. Agora, preso porque não pagou a pensão alimentícia dos filhos, este vai. E eu garanto que você tem algum conhecido que já foi preso porque não pagou a pensão alimentícia dos filhos. Não sei que mãe é essa que manda prender o pai dos seus filhos, né? Mas existe de tudo no mundo. E tem pai também que não ajuda nada na despesa dos filhos. Mas essa leva para a cadeia, tá? Essa despesa leva para a cadeia. Aí, o que o nosso amigo aí, super, hiper enrolado, vai ter que fazer? Nós vamos discutir no nosso próximo programa como se organizar para sair dessa situação de superendividamento ou de inadimplência, certo? Então, no nosso próximo programa, a gente deixa de lado as famílias que não estão endividadas, a gente deixa de lado os endividados normais para nos focar nessa situação crítica, o inadimplente. Aí você diz assim, mas nem vou assistir esse programa, eu não estou inadimplente? Calma! Assistir esse programa do inadimplente vai te ajudar a nunca ser um inadimplente. Acredite na gente. Fique rico, fique conosco.